Se você quer aprender como diferenciar o TDAH do transtorno afetivo bipolar, fique até o final desse vídeo. Hoje vamos falar de maneira mais profunda para compreender a diferença entre TDAH e transtorno afetivo bipolar, TAB. Essas condições, embora compartilhem alguns sintomas, elas têm diferenças profundas e marcantes na natureza e no curso da doença de cada um deles. Mas é muito comum ter dúvidas, e não só os pacientes, às vezes os próprios médicos também não têm facilidade em distinguir uma da outra. Mas vamos lá, vamos desvendar esses mistérios e vamos saber exatamente quais são as diferenças entre o TDAH e o TAB, o transtorno afetivo bipolar. Preste atenção na dica para diferenciar o TDAH do TAB. Primeiro, natureza dos sintomas. O TDAH, os sintomas são persistentes e crônicos, mantendo-se desde a infância, e isso impacta o funcionamento diário da vida do paciente em diversas áreas, como escola, trabalho, relacionamentos. Então, o TDAH tem sintomas de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, de maneira constante. Já o TAB são sintomas episódicos com períodos de normalidade, uma fase de mania, uma fase de normalidade, uma fase de depressão, uma fase de normalidade, uma fase de mania. Então, são períodos de normalidade intercalados com episódios de mania e episódios de depressão. Durante os intervalos, o indivíduo pode até funcionar normalmente quando ele está num humor normal. Lembrar de forma marcada que os sintomas do TDAH são lineares e constantes, e do transtorno bipolar tem subidas, tem normal, tem vale, tem subida de novo e assim por diante. Alterações de humor. Em relação às alterações de humor, o TDAH também altera o humor. O humor pode ser instável, com frustrações frequentes, presença de transtorno de ansiedade generalizada e às vezes até depressão, mas não apresenta oscilações extremas e duradouras características do TAB. Por exemplo, a pessoa tem TDAH e também um transtorno de ansiedade e com um pouquinho de depressão. Isso é meio constante, tá? Essa é a constância dos sintomas. Mesmo que ele tenha, às vezes, hiperatividade, ele tem uma constância da hiperatividade e até uma constância também na depressão. A pessoa pode ser depressiva e ainda hiperativa. Já o TAB, que é o bipolar, o humor oscila entre polos. E normalmente não oscila assim, de manhã tá de um jeito, de noite tá do outro, de manhã tá de outro, de tarde tá assim. Não são oscilações rápidas assim. Isso pode acontecer, mas é raro. O humor oscila entre polos opostos, com episódio de mania, que a pessoa fica eufórica, falante, grandiosidade, vou comprar o mundo, vou fazer aqueles negócios maravilhosos, impulsivos. Ela compra sem ver, ela faz sexo sem ver. E depressão, que ela tá com uma tristeza profunda, ela tá cansada, ela tá fadigada, está desesperançada, tem uma perda de energia. Então ela alterna entre a depressão e uma euforia, tá? A euforia não precisa ser, tô maluco, não. Às vezes pode ser um período que a pessoa está mais falante, está mais cheia de ideia, com muito mais entusiasmo, está querendo gastar mais, fazer compras meio descontroladas por um período de deprê, tá? Já o TDAH normalmente a coisa dele é constante, inclusive até a depressão dele também. Impulsividade. Em relação à impulsividade, o TDAH, ele tem a impulsividade dele é constante, ele se manifesta com dificuldade de controlar o impulso, ele age sem pensar, ele interrompe as outras pessoas, ele toma decisões precipitadas, isso constantemente. Já o bipolar, a impulsividade é mais intensa durante o episódio de mania, levando a fazer comportamentos de riscos, como gastos excessivos, hipersexualidade, ideias grandiosas. Para ver a diferença, a impulsividade do TDAH é muito mais assim, falar sem ver, agir sem pensar, interromper os outros, tomar decisões precipitadas. Já o bipolar não, ele faz
coisas de gastos excessivos, hipersexualidade, ideias muito grandiosas, coisas de outro tipo de impulsividade. Já na dificuldade de concentração, em relação à dificuldade de concentração. No TDAH, a dificuldade de concentração ela é persistente. Ela dificulta a atenção em tarefas, em organização, em conclusão de atividades, até mesmo naquilo que ele tem interesse. Ele tem dificuldade em manter a atenção. E mesmo que ele esteja tranquilo, não esteja depressivo, ele não está ansioso, o TDAH ele pode estar zen, sem depressão, sem ansiedade, sem nada, que ele é desatento. É um dos principais sintomas do TDAH, é essa dificuldade de concentração, a desatenção. Já no TAB, no bipolar, a dificuldade de concentração é mais acentuada durante os episódios, por exemplo, de depressão, que a pessoa fica com dificuldade de pensar, tomar decisões, ou na mania, que o pensamento está acelerado demais e ela se distrai, que o pensamento está tão acelerado que tem fuga de ideia. Pensou numa coisa, aí já saiu aquele pensamento, está outra, aí queria lembrar daquele outro, mas já foi embora. Aí tem a dificuldade de pensar, de concentrar, porque o pensamento está muito acelerado. Ou na depressão, porque a depressão também dificulta a capacidade de raciocinar, tomar decisões. Tá? Então, ela surge no polos, não é uma coisa constante e não é da mesma maneira. Nível de energia. Já em relação ao nível de energia. No TDAH, o nível de energia pode ser normal, ou quando apresenta hiperatividade, tem uma inquietação, uma dificuldade de ficar parado, um excesso de energia física. Aquela pessoa que está aqui, mexe, tá, parece que tem um motorzinho ligado na pessoa, tem um excesso de energia física, especialmente na forma hiperativa, tá? Essa hiperatividade, ela é constante o tempo todo. A pessoa é assim a vida inteira. Já no TAB, no bipolar, o nível de energia varia drasticamente entre os episódios. Na mania, há um aumento muito substancial de energia, com atividade excessiva, necessidade de sono reduzido, a pessoa fica falante. Aí quando vem a depressão, tem uma fadiga intensa, aquela falta de energia, não dá conta de sair da cama, dificuldade para realizar as atividades cotidianas. Lembre que o TDAH, mesmo estando depressivo, ele pode ser hiperativo. Ele é ainda hiperativo, mas está de humor depressivo, não tem prazer, ele fica mais irritado, assim, mas ele ainda pode ser hiperativo, mesmo estando depressivo. Função psicossocial, TDAH versus bipolar. Já em relação ao funcionamento psicossocial, o TDAH pode impactar negativamente no desempenho acadêmico e profissional, nos relacionamentos interpessoais, devido à desatenção, à impulsividade e à dificuldade de organização. O TDAH ele tem as dificuldades interpessoais dele devido aos problemas próprios do TDAH, que é a desatenção, a impulsividade, a dificuldade de se organizar, que aí ele não consegue manter um compromisso direito, não consegue cumprir uma tarefa no trabalho, e isso é meio que constante, é tipo a pessoa que é meio lerda. Já no TAB, o bipolar, ele causa prejuízos muito significativos durante os episódios. A pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, a vida social e familiar dela fica extremamente prejudicada, porque a pessoa fica totalmente fora do seu estado normal, ela tem uma imprevisibilidade sobre o que ela vai agir, sobre o que ela vai falar, sobre o que ela vai fazer, e isso tanto no episódio da mania quanto na depressão. Mas na mania ainda é mais ainda porque a pessoa fica mais imprevisível. Os episódios, eles têm essa oscilação de humor que acaba gerando conflitos e dificuldades nos relacionamentos, especialmente quanto mais frequentes são as oscilações. Apesar de ter períodos de normalidade, se não trata, a pessoa depois já vai emendando uma depressão numa mania, uma depressão numa mania. E são dias, às vezes a pessoa passa uma semana, 2 semanas numa mania, aí depois passa meses, 3 meses na depressão. Tem uma alternância, mas ela não é tão rápida quanto a pessoa imagina. Em relação à idade de início, o TDAH, os sintomas geralmente se manifestam na infância, antes dos 12 anos de idade. E no TAB, no bipolar, o início geralmente ocorre no final da adolescência e no início da fase adulta, embora possam surgir em qualquer idade. Alguns exemplos práticos para ilustrar melhor. Um adolescente com TDAH pode ter dificuldade em seguir instruções numa sala de aula, esquece materiais escolares, interrompe os colegas, a
apresenta dificuldade em manter a atenção durante as tarefas. Já um adolescente com TAB, com bipolar, ele pode apresentar episódios de mania, durante o qual se sente eufórico, cheio de energia, fala rapidamente, fica tomando decisões impulsivas, se envolve em atividades de risco e semanas depois ele entra num episódio depressivo, sentindo-se profundamente triste, sem energia, já não tem mais interesse nenhum naquilo que estava com interesse antes, não consegue concentrar, está com pensamentos negativos e tem essa clara oscilação de humor. E bom, nada impede da pessoa ter também transtorno bipolar e ter TDAH também, tá? A gente faz o diagnóstico do TDAH no bipolar quando o transtorno bipolar está bem controlado. O transtorno bipolar está bem controlado, a pessoa não está em depressão, não está em mania, está super bem controladinha. Nesse momento a gente faz os testes para TDAH. Quando isso acontece, dá para poder tratar tanto o bipolar quanto o TDAH também. Só que tem que saber distinguir muito bem a diferença entre o bipolar e o TDAH. E até mesmo o momento para conseguir dar o diagnóstico do TDAH no bipolar.